Houve um crime que é o maior crime de vazamentos de dados da história do Brasil e a mídia praticamente não noticiou. Isso foi nas últimas semanas. O que aconteceu foi o seguinte: vazaram dados de mais de 220 milhões de brasileiros, CPF, RG, onde mora, se tem carro, se não tem, muitos até com foto, dados biométricos, score no Serasa, um monte de coisa, de 223 milhões de brasileiros. Também mais de 100 milhões de CNPJs e registros também de 90 milhões de veículos, o maior roubo de dados da história. E aí, ontem, a Polícia Federal prendeu 2 hackers. Um deles um dos hackers, ele trabalha na Prefeitura de Petrolina. Você fala, tá, Thiago, e daí? O prefeito de Petrolina é filho do líder do governo Bolsonaro no Senado. Pronto. Esse hacker que trabalha para o filho do governo, que trabalha na prefeitura do filho do líder do governo Bolsonaro no Senado, ele ajudou a roubar dados de mais de 220 milhões de pessoas. Ele disse que roubou os dados do Serasa, do banco de dados do Serasa. Agora tem uma coisa que a gente tem que lembrar. A maioria dos órgãos públicos tem dados protegidos pela empresa do Ossef, da mulher do Ossef. Lembra do Ossef, advogado do Flávio Bolsonaro? A esposa dele tem uma empresa que tem contratos com o governo federal e que, entre outras coisas, guarda os dados de milhões de brasileiros. Não é o primeiro vazamento que há no governo Bolsonaro, não é a primeira vez que hackers atacam. O STJ chegou a ficar uma semana fora do ar. A terceira instância da Justiça brasileira ficou uma semana fora do ar, também por um ataque hacker. E aí estão ligando que talvez sejam os mesmos hackers. Eu vou falar sobre tudo isso. Olha, tem coisa muito estranha, mas muito estranha mesmo. E a mídia não está dando o destaque que isso merece. Mas antes de eu falar isso, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Se inscrever no canal é a coisa mais importante que você tem a fazer hoje. Por quê? Porque você se inscrevendo, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo está fazendo sucesso. Porque, o cara não conhecia o canal, não era inscrito, em 2 minutos e 15 segundos ele já se inscreveu no canal. Então esse vídeo deve ser uma maravilha. E aí o algoritmo do YouTube, ele mostra esse vídeo para mais gente que não é inscrita no canal, na página inicial do YouTube ou nos vídeos sugeridos. Essas pessoas entram, têm acesso à verdade, porque a gente sabe que o Bolsonaro trabalha com base em fake news e aqui a gente mostra as verdades. As pessoas têm acesso à verdade, se inscrevem no canal e aí vira uma bola de neve e o vídeo vai bombando. Então se inscreve no canal, é um segundinho, é de graça. E você ajuda a fortalecer a oposição e também nas ruas, porque olha só, a gente aqui também faz oposição nas ruas ao desgoverno Bolsonaro. Ontem o nosso carro de som rodou em Belford Roxo e em Canoas. Isso aqui é Canoas, no Rio Grande do Sul. No final desse vídeo eu vou mostrar o trecho do carro de som rodando em Canoas, já com um novo texto falando que o Bolsonaro já são 3 mil mortes, denunciando a falta de vacinas, denunciando que o Bolsonaro gastou dinheiro em cloroquina que poderia ter gasto em vacina, denunciando que o Bolsonaro não quis o auxílio e agora o desastre econômico com inflação altíssima só acontece com o Bolsonaro, empresas saindo do Brasil e tudo mais. A gente denuncia isso tudo para a população nas ruas. Ajudar? Você quer ajudar? É simples, é um segundo. Se inscreve no canal de graça ou embaixo do vídeo também. Você pode clicar, tem o botão Seja Membro. Clicou em Seja Membro, você está ajudando a gente a ampliar. A gente está tentando rodar em no mínimo 5 cidades por semana e estamos batendo. Últimas 3 semanas batemos essa meta. Agora vamos fazer igual a Dilma disse, vamos deixar a meta em aberta, batemos a meta, vamos dobrar a meta para tentar chegar a 10 cidades por semana. E vai ficar aberta, batendo a meta, vamos tentar dobrar para 20. Vamos que vamos. Quem quiser ajudar também, no primeiro comentário tem o nosso Pix, tem o PicPay e tem o Apoia-se para ajudar essas ações. Mas vamos agora falar sobre esse vazamento de dados, que muita gente não está dando importância, mas olha, para mim fica claríssimo. O que está acontecendo é o seguinte, o governo está diminuindo a segurança dos dados dos cidadãos brasileiros. Para quê? Para que o próprio governo Bolsonaro possa comprar esses dados para usar na eleição de 2022. Número de telefone, CPF, RG, todos os dados dos brasileiros. Você cria uma base de dados robusta. Alguém que sabe lidar com muitos dados, que sabe lidar com bancos de dados, você cria uma base de dados robusta e você sabe exatamente para que tipo de cidadão você vai disseminar qual tipo de fake news. Você não vai disseminar fake news de, olha, o Haddad é o anticristo para um cara que tem todo o perfil de não ser evangélico, mas para o outro que tem o perfil de ser evangélico, morar na cidade, estado, não sei o que, você vai. É isso que está acontecendo nesse exato momento. E aí hackers, tem 2 hackers foram presos, esses hackers, eles foram responsáveis por esse vazamento de mais de 223 milhões de pessoas.
eles começaram a vender esses dados na Deep Web. Deep Web é como se fosse na internet normal, você vê tudo, tá tudo no Google. Deep Web você precisa de um navegador diferente, é mais difícil entrar lá, e lá é como se fosse o submundo da internet. Lá é que se vendem dados de cidadãos, coisas, armas, todo tipo de crime tá na Deep Web, porque lá não tem fiscalização. Na verdade tem, tanto é que a Polícia Federal pegou os hackers. Os policiais federais estavam frequentando a Deep Web exatamente para pegar os hackers desse vazamento, porque eles ficaram sabendo desse vazamento há algum tempo, e aí viram, ó, estão vendendo aqui na Deep Web. O que acontece é o seguinte, um hacker começou a vender os dados, ele começou a vender em vários pacotes. Aí o hacker A tá vendendo, o criminoso B compra, porque comprar também é crime. E o criminoso B começou a revender. Aí ele revendeu para muita gente e mais gente começou a revender. Até que esses dados começaram a ser vendidos não mais na Deep Web, mas na web normal. E qualquer pessoa dando um Google conseguia achar e comprar esses dados. E aí o que aconteceu? A Polícia Federal ficou louca, falou, peraí, a gente tem que ir atrás desses caras o mais rápido possível. A Polícia Federal demorou 5 dias no total entre descobrir o crime e e avisar a mídia e iniciar um inquérito. Por quê? Porque a Polícia Federal teve que achar os hackers, interrogá-los e ver se era aquilo mesmo. Só que nesses 5 dias os dados se espalharam muito, aí ferrou. Mas agora a Polícia Federal prendeu os 2 principais responsáveis e aí, olha, comenta você, eu não vou falar nada, eu não vou falar nada que eles estão processando todo mundo. Comenta você que não vão processar quem comenta. É coincidência ou não que um dos hackers trabalha na prefeitura de Petrolina, em Pernambuco? O prefeito de Petrolina é o filho do líder do governo Bolsonaro no Senado, que é o Eduardo Bezerra, é isso? Se eu não me engano o nome dele, senador. E aí, é muita coincidência. Ele acabou de ser exonerado. Hoje a prefeitura de Petrolina disse que não tem nada com o caso e que ele já está exonerado. Mas olha, a empresa que cuida dos dados é a empresa da esposa do Ossef. Esposa que é ex-esposa, mas dizem que ela é ex-esposa só no papel, mas ainda estão juntos. Olha, é uma coisa de louco. Aí, dados do STJ lá em agosto, setembro, eu nem lembro, fim do ano passado, foram todos os processos do STJ, inclusive sigilosos, com provas, com tudo, foram pegos por um hacker, sequestrados. Por uma semana o STJ ficou fora do ar. Eu lembro quando eu fiz o vídeo aqui, eu fiquei assim, meu Deus do céu, a terceira instância da Justiça Brasileira tem 4, a terceira instância está fora. Está fora do ar completamente, ficou uma semana fora do ar, sem julgamento, sem nada, sem ninguém poder ver recurso, sem nada, ficou fora do ar. E a Polícia Federal não sabia o que fazer. Depois conseguiram restaurar os dados, mas até agora não se sabe quem era o hacker, não prenderam o hacker. Acham que pode ser o mesmo que foi preso ontem desse vazamento de dados, que é um outro crime. O sistema do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, também foi hackeado, inclusive no dia da eleição. Só que o sistema do TSE não tem nada a ver com contagem de votos. Aí, inclusive, começaram a falar, o bolsonarismo começou a falar, olha, tá vendo, estão hackeando, é muito fácil hackear. Não, nada a ver com contagem de votos. Mas, aí você tem algum padrão, né? Primeiro, o sistema do TSE é hackeado justo no dia da eleição, na véspera da eleição, e o bolsonarismo usa aquilo para fazer um factóide para desacreditar as urnas eletrônicas. O hacker suspeito desse vazamento dessa invasão e da invasão na STJ é o mesmo que foi preso ontem. Ele é filho do líder do governo Bolsonaro. Filho não, ele trabalhava, né? Foi demitido hoje. Trabalhava para o filho do líder do governo Bolsonaro no Senado. A empresa que ajuda a fazer a segurança de vários desses sistemas, não de todos, mas de vários deles, é a empresa da esposa do Ossef, que é advogado do Flávio Bolsonaro. Olha, não dá, mais do que isso, só se eu desenhar aqui. Comenta aí, que você acha que é muita coincidência ou não? Porque pra mim, onde há fumaça, há fogo. Mas agora, se tem aquela fumaça preta, aquela fumaça de que colocaram carvão e tacaram fogo, se tem uma fumaça muito volumosa, difícil não ser fogo, mas é muito difícil que não seja fogo, que não haja fogo onde há fumaça. E aí, quando você fala, tá, Thiago, dá pra piorar? Dá pra piorar. Por quê? Porque esses vazamentos talvez continuem ocorrendo e os dados continuam sendo vendidos. Tem dezenas, talvez centenas de pessoas vendendo esses dados agora em qualquer fórum e tudo mais. A Polícia Federal tá ficando louca porque estão vendendo os dados. E são 223 milhões de habitantes, vamos lembrar de brasileiros. Inclusive, muitos que já morreram. Você fala, mas Thiago, como é que tem 220 milhões de CPF se não tem 220 milhões de brasileiros vivos com CPF? Porque alguns já morreram, inclusive dados de pessoas mortas. E aí esses hackers fazem o quê? A Polícia Federal já descobriu, eles pegam vazamentos antigos,
que já existiram, e que esses hackers já tiveram acesso, eles juntam todos no vazamento grandão, aí fica uma base de dados maior ainda, para eles venderem um negócio gigantesco. Aí muitos dados são requentados de outros vazamentos, tudo mais. A Polícia Federal fez alguns testes, e aí o próprio investigador da Polícia Federal falou numa matéria para a Folha, ele falou, olha, eu testei com o meu CPF, dos meus familiares, dos outros policiais aqui, dos familiares deles, e ó, bateu tudo, todas as informações bateram. A gente ficou assim, meu Deus, eles têm informações atualizadíssimas. Mas uma das empresas que trabalha com a Polícia Federal fazendo a perícia disse que alguns dados, alguns milhões de dados, não se sabe quantos ainda, está tudo sendo periciado, estão desatualizados, parecem ser dados de invasões anteriores, aí não se sabe de quando. Olha só, para você ver que é uma coisa que continua acontecendo. Agora veja bem, o que você acha que o governo Bolsonaro lá de dentro, isso é o que vaza, que estão vendendo, o que você acha que lá dentro do governo podem estar fazendo com os meus dados e com os seus dados? O Bolsonaro, em 2019, ele assinou 2 decretos que criavam uma base de dados gigantesca de todos os brasileiros, que tem tudo que você faz. Tem quando você ganha, tem se você já teve emprego, tem boletim médico, se você já foi para o hospital, se não foi, tem tudo que você conseguir imaginar de informação sua, Renavan, se você já teve carro, se já teve ponto na carteira de motorista, se já teve câncer, se não teve, tudo que você imaginar seu está nessa base de dados que foi criada em 2019. Aí você fala, peraí, seus números de telefone, tudo? Por que o governo Bolsonaro quer unificar tudo isso numa base de dados e no mesmo decreto o governo Bolsonaro diz que esses dados podem ser compartilhados até com empresas, com empresas privadas, não com órgãos públicos? Quer dizer, pode ter empresa privada nesse exato momento comprando todos os seus dados. Aí você não sabe por que ficam te ligando no celular todo dia. Eu recebo ligação eu tenho uns 5, 6 chips. Cada um deles eu recebo uma ligação todos os dias, umas 20 ligações de número que eu nunca ouvi falar. Por quê? Porque estão vazando os seus dados. Às vezes o cara liga e sabe até o nome. Por quê? Porque vazaram os dados. Aí você fica vendo e imaginando o que vão fazer na eleição de 2022. Porque agora, em 2020, o bolsonarismo não ligou a máquina de fake news. A máquina de fake news é para eleger Bolsonaro presidente. Não é para eleger prefeitos, vereadores. É para eleger Bolsonaro presidente, eleger governadores, eleger deputados. Em 2022 eles virão com uma nova máquina de fake news. Não será a mesma de 2018 porque a STF está cortando as asinhas deles. Mas eles estão com a máquina pública, eles já têm os dados de todos os brasileiros. E agora, quando você assiste alguns filmes, eu vou recomendar aqui o filme The Great Hack, que é Privacidade Hackeada. Aquele filme é excelente, assista se você não assistiu, tem na Netflix. E ele mostra o quê? Ele mostra que quando querem te manipular, eles criam vários pontos sobre você, e aí bancos de dados, isso está sendo ultimamente tratado até como máquina de guerra, supercomputadores conseguem montar bancos de dados e saberem como te manipular. Por exemplo, olha, você tem pavor disso, então a gente vai usar isso para te manipular. E lembre-se, se você falar, mas Thiago, eu jamais serei manipulado ou manipulada. Não, se você está sendo manipulado, você não sabe. Se você soubesse, não era manipulação. Então você nunca saberá se está sendo manipulado. A partir do momento que você descobriu, acabou a manipulação. Aquele tipo de coisa como um sonho. A manipulação é praticamente um sonho. Se acordou, o sonho acabou. É isso. Então, o governo, com bases de dados de todos os cidadãos, eles conseguem vários pontos sobre o que esses cidadãos estão mais empenhados a gostar ou a não gostar. O que eles têm repulsa, o que eles têm medo, o que não tem. E aí, imagina, juntando esses vazamentos todos, esses bancos de dados, com outras coisas, com o que eles pegam em redes sociais, que é público, com o que eles pegam em redes sociais ilegalmente também, com tudo isso, eles conseguem saber exatamente como manipular milhões de pessoas. É isso que o governo Bolsonaro vai tentar em 2022, vai tentar usar essa máquina de manipulação. O Trump tentou nos Estados Unidos, não deu certo, porque lá, primeiro, estava no meio de uma pandemia, segundo, e lá os americanos não são igual aos brasileiros, que muitos estão ainda com o Bolsonaro, e segundo, que chegou num ponto que não dava mais com o Trump, assim como está chegando num ponto que não dá mais com o Bolsonaro. Essa é a nossa sorte. Mas é bom denunciar e ir para cima deles, porque se não denunciar, eles continuam fazendo e a gente acaba sendo pego, como dizem, com as calças curtas, né? Quando eles vêm com o crime, a gente não sabe como fomos pegos em 2018. Ninguém imaginava essa máquina de fake news. Se soubéssemos com antecedência, provavelmente hoje o presidente não seria o Bolsonaro. É isso. Vou mostrar aqui o carro de som lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Bolsonaro.
Como seu filho conseguiu comprar uma mansão de 6 milhões de reais? Já são 3 mil mortos por dia. E Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal, o Brasil está um caos e não temos nem vacina porque Bolsonaro se recusou a comprar 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. No próximo vídeo eu vou mostrar o trecho inteiro aqui. Às vezes eu peço, mas a pessoa do carro de som é uma pessoa simples e tal, eu falo, pô, mostra o spot inteiro, o spot tem 1 minuto. Mas eles gravam um vídeo, esse aqui tem quantos segundos? 34 segundos? 35 segundos. Tem alguns que mandam vídeos de 10 segundos, aí eu tenho que compilar e fazer um grandão, mas às vezes não tem parte inteira do spot. Mas daí pra ver, o carro rodou por 4 horas ontem lá em Canoas e a gente vai rodar em todas as cidades ali do Rio Grande do Sul, do litoral e em volta de Porto Alegre, Canoas, Gravataí, tem várias cidades ali, eu não moro lá, então não sei todas as cidades, mas são mais de 10 cidades ali no entorno. Conforme for rodando, eu vou aqui mostrando os vídeos no canal. É isso, gostou? Curte, compartilha, se inscreve, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, clicou, você já tá ajudando. Falou!